Mesa 10. Aspectos jurídicos da política governamental quanto à manutenção do emprego e renda. Participam desta mesa a doutora Simone Dantas, secretária-geral da ANATRA, doutora Valéria Lucena, presidente da subseção da OAB Macaú, Rio Grande do Norte, e doutor Jorge Luiz Souto Maior, desembargador federal do TRT da 15ª Região. Sejam todos os senhores bem-vindos. Boa tarde, passo a palavra à doutora Simone Dantas. Doutora Simone, o microfone. Perfeito. Ainda não, doutora Simone. A gente tem... O teu áudio está liberado, mas não sai... Pode falar agora, deixa eu ver. Pode falar, doutora Simone, para eu verificar aqui. Não, não sai o áudio. Enquanto eu vou... Me parece que agora foi. Ou foi a doutora Valéria que falou? Eu quis testar o meu. O seu está funcionando perfeitamente. Tudo bem, doutora Valéria? Doutora Simone, eu vou pedir que a nossa equipe aqui te ajude para verificar o que está acontecendo. Enquanto isso, nós vamos dando início aqui. A doutora Valéria aqui me ajuda aqui na condução aqui nesse primeiro momento da apresentação aqui do doutor Jorge Luiz Souto Maior, que dispensa apresentações, né? Mas nós estamos aqui muito felizes com a participação dos senhores. A doutora Valéria, que é presidente da subseção da OAB de Macaú, no Rio Grande do Norte. Macaú não, Macau. Macau, me perdoe. Não é Macau da China, mas... De Macau. E o doutor Jorge Luiz Souto Maior, né, já tivemos aí tantos eventos juntos, aí, um grande parceiro aqui da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e também da ANATRA e de tantas associações aí de todo o Brasil. Doutor Jorge, então, enquanto a doutora Simone verifica a questão do som, eu passo a palavra ao senhor para que dê início à sua exposição e, posteriormente, a doutora Valéria fará aí as considerações e os comentários, tá bem? Tá ótimo. Posso ir falando, então? Todo seu. Eu fico muito honrado e feliz aí com o convite e a possibilidade dessa participação. Agradeço à ANATRA por essa possibilidade e parabenizo pela iniciativa. E fico muito feliz também de dividir aqui a bancada, né, digamos assim, com a doutora Valéria e com a doutora Simone, ela sumiu. Simone, né, que saiu agora, não está entre a gente, mas ela vai voltar. Bom, e com você, né, Afonso, também, quanto tempo, né, a gente tem feito muitos eventos juntos, né? Verdade. E, enfim, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui participando. O tema que me pediram para discorrer aí em 10 minutos, né? Essa é a programação. As medidas do governo para enfrentamento, as medidas trabalhistas para enfrentamento da crise, né? Da pandemia da Covid-19. Do ponto de vista trabalhista, não dá para falar de outro modo, né, que as medidas, elas foram, digamos assim, elas tiveram um foco muito preciso, né, muito direto. O foco da redução de custo. E essa redução de custo, sob o argumento de preservação dos empregos, né, ela se dá, essa redução, por meio de retirada de direitos, né? Retirada no sentido das MPs 927 e 936, temporárias, né? Mas a gente bem sabe que muitos dessas soluções temporárias, né, elas acabam se prolongando para o momento posterior à crise e nós temos, além do problema emergencial, o risco disso ocorrer. Porque os problemas econômicos que advirão, que estão postos no presente momento, e que vão
prosseguir no momento pós-isolamento social, né, ou pós-consideração da pós-pandemia, esses problemas econômicos também persistirão, né? E, e talvez até por conta das medidas adotadas, esses problemas econômicos piorem. Porque, de fato, o governo utilizou a mesma lógica, que não é de agora, né? Que já tem integrado ao nosso raciocínio econômico brasileiro, político e até jurídico, em certa medida, né? De que os problemas econômicos ou o problema do desemprego, que esses problemas possam ser resolvidos por meio da redução de direitos dos trabalhadores, por meio da redução do custo do trabalho. Já se demonstrou claramente, historicamente, desde a década de 90, em que isso vem sendo implementado, depois com menor intensidade, mas ainda assim nos anos 2000, e depois com intensidade total na reforma trabalhista, e agora em meio à pandemia, né, já se demonstrou claramente que essa saída, né, ela não é solução para os problemas econômicos, ela só retroalimenta os mesmos problemas. Com a redução de direitos, redução de salários, redução de ganhos, né, você tem menos circulação da moeda, você tem consequentemente, um menor consumo e, consequentemente, um agravamento econômico da crise. Mas, mais que isso, você traz junto com isso o aumento do sofrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, o aumento das doenças, o aumento do custo social, né? E aquilo que está refletido no momento agora da pandemia, que é a precarização da condição da vida, né? Provocando essa extensão da contaminação no país, no Brasil, que bate recordes, né? O Brasil só não tem maior número de mortos por enquanto, né? Mas isso também não é uma torcida, do que os Estados Unidos, e já bateu todos os recordes e em todos os demais países por conta exatamente dessa questão que está ligada à precarização da vida, que foi implementada e foi difundida e foi consolidada nesse período anterior, né, da reforma trabalhista, da precarização das condições de trabalho, né? E o que nós estamos assistindo com essas medidas adotadas pelo governo, a MP 927 e 936, que são medidas que visualizam suspensão do contrato de trabalho, redução dos salários de 25%, 50% e até 75%, com uma compensação de um benefício estatal que não compensa integralmente a redução salarial experimentada, medidas como suspensão do contrato de trabalho, redução, além de acordos individuais para tratar de questões relativas a teletrabalho, banco de horas, ou seja, medidas que, na verdade, nem são pertinentes ao momento histórico, né, da pandemia, mas que são visualizadas como saídas, né, que não são saídas, que acabam aumentando o sofrimento de quem está no trabalho, né? Nas condições propostas por acordo individual para o teletrabalho, não se consideram os custos do trabalho, não se consideram também os trabalhos adicionais que as pessoas em casa estão vivenciando, banco de horas, que é uma coisa sem sentido para esse momento, em que o que se deveria haver para quem está trabalhando é redução das horas de trabalho, com redução do custo, com preservação dos salários, né? Então, tudo isso que está sendo feito, né, como eu disse, joga sobre os trabalhadores uma conta e que não deveria ter sido, que não deveria ser paga pelos trabalhadores, de novo, né, como já vem historicamente ocorrendo, mas, ao mesmo tempo, são soluções que se dizem para melhorar para preservar o emprego, mas os empregos não são preservados. Na verdade, não há nenhum dispositivo nessas duas medidas que garanta o emprego, né? Que proíba a dispensa. Pelo contrário, há dispositivos que incentivam a dispensa coletiva e individual dos trabalhadores, sem garantia alguma do recebimento de verbas rescisórias.
Então, o que nós estamos assistindo é um aumento tenebroso dos desempregados neste período, um aumento dos desalentados, um aumento dos acidentes, um aumento do sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, da redução de salários, e acompanhado de um sofrimento maior de quem está trabalhando, mais horas de trabalho, trabalho sem as condições adequadas, porque também se prevê a isenção ou a eliminação neste período provisório aí de controle das medidas de segurança do trabalho, ou seja, é um equívoco completo, né, de medidas que desconsideram medidas que seriam muito mais eficazes, né, medidas que seriam muito mais próprias, começando pela preservação dos empregos, preservação dos salários, a proibição específica de dispensa, com reavaliação da dívida pública, né, interna e externa do país, com a taxação das grandes fortunas, com a verificação histórica, né, que diz respeito à renúncia fiscal, né, ou seja, o quanto que o Estado, ao longo dos últimos anos, favoreceu a grandes conglomerados econômicos, quanto seria o momento agora desse retorno, né, para o social de empresas que tiveram lucros absurdos, enormes nos últimos períodos, e empresas que, inclusive, estão sendo beneficiadas com essas medidas, né? Empresas que tiveram o ano passado lucros líquidos de bilhões de reais, estão tendo a possibilidade agora de, por acordo individual, reduzir direitos e salário dos seus trabalhadores para a preservação da margem de lucro. Quer dizer, é tudo fora do contexto da realidade concreta, né, em que nós estamos passando, e que passa ao largo como se fosse assim uma oportunidade, aproveitar a pandemia como uma oportunidade para aprofundar o projeto neoliberal. É algo sem sentido, né, completo, porque nesses momentos de crise, o que a humanidade consegue e tem conseguido, né, é pôr a mão na consciência e verificar o quanto de erro existe nessa superexploração da classe trabalhadora, e aí reforçar as lógicas do Estado social, né, reforçar as lógicas das políticas públicas, da distribuição da riqueza, ou seja, é um momento de reconstrução no sentido daquilo que foi perdido, né, aquilo que foi feito errado nos últimos anos. No nosso caso, nunca cumprimos sequer chegamos a um momento de cumprir esse projeto de Estado social estabelecido claramente na Constituição de 88. Enfim, nós tínhamos e ainda temos, na verdade, porque não passou, né? Mas nós temos um momento importante de verificação dos nossos erros, mas em vez de fazer essa reflexão, por impulsionamento do governo, com apoio do Congresso Nacional, que aprovou essas medidas, também do Supremo Tribunal Federal, que em certa medida está dizendo que são constitucionais muitos desses dispositivos, e com parcela também de representação da classe trabalhadora, que considera que, dentro das possibilidades piores, né, o que está aí é um mal menor e que, portanto, até comemoram que a MP 936 não tenha sido aprovada com todos os jabutis, né, das inserções da medida 905. Enfim, são 10 minutos, né? Eu acho que já cumpri meu tempo. E para falar mesmo profundamente de tudo isso, nós precisaríamos de 2 horas, não até mais, né? Talvez uma semana, de tão graves que são as soluções trazidas e os problemas que elas vão nos gerar, né? Não só neste momento histórico, na perspectiva do aumento do sofrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, como na perspectiva futura, ou seja, o rescaldo que isso vai nos trazer do ponto de vista econômico e do ponto de vista de, digamos, de um projeto de nação do qual nós ficamos cada vez mais distantes. É isso aí. Olá. Olá, Valéria, estou te ouvindo. Olá. Doutora Simone, me parece que entrou.
Não, não tem, não está aqui. Não, mas vamos lá. Eu concordo com tudo isso que o senhor falou, desembargador. É que me parece que tudo isso veio num contexto, né? De uma doutrina neoliberal, privilegiando o mercado e o capital financeiro, em detrimento do ser humano, não é isso? E, assim, é um capitalismo de Estado, né? Uma contradição que a gente se vê. E, assim, o governo editou essas medidas, me parece que, assim, como se eu faço um retrocesso e vejo o que aconteceu com a reforma trabalhista. Não, a gente vai fazer a reforma trabalhista porque ela vai criar vários, inúmeros empregos. E o que foi que aconteceu? Qual foi o emprego que foi criado? E parece que teve um desemprego, né? E o que vai acontecer com essas medidas provisórias? Como o senhor falou, está beneficiando o quê? As empresas, que vão ganhar mais capital com esse dinheiro que o governo está dando para pagar os trabalhadores que estão usando a sua força de trabalho. É isso que me parece. É meio que uma contradição. Mas é isso mesmo. Vamos torcer para que essa pandemia passe logo, né? Mas assim, eu não vejo assim uma luz no fim do túnel. Infelizmente, é tudo isso assim. Eu não tenho mais assim, nem o que complementar, que eu acho que o senhor falou meio que tudo. É isso aí, é isso mesmo. É isso que nós vemos de verdade. Doutor Jorge, tem alguma consideração? Ainda se o senhor quiser falar, ainda tem um tempinho, o senhor pode. Não, eu quero agradecer a doutora Valéria, né, pelo apoio, digamos assim, né, e trazer assim uma reflexão sobre o aspecto, sobre uma parte da fala dela muito importante, de que a promessa da reforma era da criação de empregos, né, e que não gerou aumento de empregos, né, gerou a precarização de quem está no trabalho. Na verdade, ela conduziu para uma lógica de exclusão quem estava incluído, ou seja, é como se fosse uma exclusão na inclusão, piorando as condições de trabalho, fragilizando a organização sindical, o emprego, que no Brasil já era, digamos assim, não respaldado por tantos direitos e pela eficácia desses direitos, que se diga, passou a ser uma instituição, né, o emprego, que não é suficiente para gerar um trabalho digno, para gerar cidadania. Né? A questão é essa, você tem o trabalho precarizado, porque quando a gente mede dos países, a gente mede a capacidade social, econômica dos países, um dado medidor é o nível de emprego, né? Quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas estão desempregadas. Na perspectiva, quem está empregado tem um nível de cidadania, porque tem os seus direitos ali assegurados. Perfeito. Agora, no Brasil, a precarização da relação de trabalho como um todo faz com que quem esteja empregado não esteja num nível de cidadania, né? Exatamente. E pior ainda, o volume enorme, e essas pessoas são cada vez menores, e o volume enorme de pessoas que teve que se direcionar para a informalidade, que é um trabalho ainda mais precário, e pessoas no desemprego e no desalento, pessoas que sequer procuram emprego mais. Né? Nós temos milhões, 40 milhões de pessoas nesse rol aí de pessoas da exclusão e 40 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Tudo isso é efeito dessas reformas, dessa reforma trabalhista de 2017, mas também de tantas outras que se fizeram antes. E esse é o efeito já sabido, né? Estatístico, não tem como argumentar a partir disso. E aí nós pegamos no meio da pandemia, que é o momento de refletir sobre todos esses erros, porque, vejam, essa ajuda emergencial que o governo está dando para milhões de pessoas, dando entre aspas, né? Não é dando, né? É um direito, né? Para milhões de pessoas que estão na informalidade, que não têm emprego, né? Essas pessoas foram conduzidas a essa situação pelas políticas estatais equivocadas, né? Então, o governo quase que está, digamos, pagando pelos seus próprios erros, né? Mas isso não repõe o sofrimento dessas pessoas. Vejam, quando a gente verifica concretamente o que está acontecendo,
esse auxílio emergencial sequer está sendo pago, né? Tem muitas pessoas que só vão conseguir receber daqui a 1 mês, 2 meses, sabe-se lá quando, enquanto que a liberação para as empresas do não pagamento de salários é imediato, né? Então, tudo errado, na verdade. Nós estamos reforçando erros cometidos, mas num momento gravíssimo, né? Num momento gravíssimo em que a própria vida, né, já está escoando, né? São 48 mil mortes já. E mais de 1 milhão de infectados, e a gente já tem algo extremamente alargado para a gente continuar fazendo as mesmas bobagens, né? E não são tão bobagens assim na perspectiva de muita gente, na perspectiva de muita gente, são estratégias para aumentar lucro. É impressionante como o meio jurídico, né, podendo resistir a isso, do ponto de vista da aplicação concreta de uma Constituição que não permite acordo individual para redução dos salários, que não permite o afastamento dos sindicatos da negociação coletiva, que estabelece a função social da propriedade, que prevê a necessidade da distribuição da renda produzida, ou seja, uma Constituição que tem um projeto de Estado social e que, valendo, aplicada pelas instituições democraticamente, né, constituídas, seria obstáculo concreto à efetivação dessas medidas, mas não as instituições, o meio jurídico não reagem, né? No máximo, conseguimos fazer lives como essa, né, de denúncia. Mas a denúncia acaba sendo muito pouco, porque o sofrimento das pessoas não vai alterar. Essa é a angústia, essa é a minha angústia. E, assim, são 40 milhões de desempregos e vai ser muito mais. Quando acabar a questão do prazo, né? Tem um prazo para essa suspensão de contrato. Salvo engano, são 2 ou 3 meses que você pode suspender. E aí, quando acaba... 60 dias que pode suspender. Quando acabar o prazo de suspensão, né? É complicado demais, é muito complicado. Ou seja, o governo só está retirando direito dos trabalhadores e dando lucro para a empresa. É só isso que eu vejo. E as pessoas argumentam assim, mas não tinha outra coisa a fazer? Não, tinha muitas outras coisas a fazer, né? Do ponto de vista tributário, do ponto de vista de compensação das renúncias fiscais, do ponto de vista da taxação das grandes fortunas, do ponto de vista da eliminação daquela medida, daquela emenda constitucional que proíbe o teto de gastos públicos. Tem muita coisa para ser feita nessa perspectiva de solução dos nossos problemas econômicos, que não precisariam e não deviam, né? A própria economia, né, nos gastos públicos, a economia do governo, mas parece que o governo faz gastar mais, nomeia mais ministérios, o intuito é gastar mais. É incompreensível. Bom, pois é, parece que estão acabando nosso tempo, né, Afonso? Exatamente, vamos chegando ao fim aqui do nosso painel. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Jorge pela participação, por ter aceitado o convite aqui da Anatra, a doutora também. A doutora Simone, infelizmente, teve um problema de conexão e não conseguiu estar conosco aqui, mas teve uma pequena participação. Então, agradeço muito. Vamos finalizando esse painel. Muito obrado. Obrigada. Eu que agradeço. A parabenizar os advogados trabalhistas pelo nosso dia e agradecer a Anatra por esse grande evento. Parabenizando a Anatra por esse grande evento. Muito obrigado, doutora Valéria. Obrigado. Vamos ao próximo painel.